Hoje é 28 de abril de 2022. A Johnny Leite Fernandes tem uma atenção imediata para as coisas que acontecem no país. E traz livros a este Leite Fernandes para ler. Você precisa ler, Paulo Sérgio, precisa ler bastante. Eu digo, Dioninha, esse Estadão agora traz letras mínimas, pequenininhas. Eu preciso pôr uma lente para examinar. Ela disse, não, Paulo Sérgio, é só você procurar a edição que consta lá dos celulares e aumentar com a mão. É muito trabalho, já faz falta a atualização na doutrina do direito e processo penal, Paulo Sérgio. Mas então ela diz, você precisa ler Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque, A Companhia das Letras. Você precisa ler Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu digo, bem, mas eu consigo pintar, Johnny. E aqui é a pintura de uma moça meio forte, que é a nação brasileira, com as mãos sangrando do sangue que estão a tirar dela. E eu coloquei aqui um título, um dístico, Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. É a continuação. Mas o título desta crônica é o mesmo do Estadão de hoje, quinta-feira. Menina Yanomami foi morta por garimpeiros, diz líder indígena. E vem embaixo, agentes da Polícia Federal e membros do Ministério Público Federal se deslocaram para a comunidade Aracaçá, em România, para investigar o caso. O Ministério Público Federal parece estar muito atento a isso aí. A menininha índia tinha 12 anos. Foi estuprada, morreu estuprada por garimpeiros, por gente contratada para retirar o ouro, furtar o ouro daqueles índios Yanomamis. E sumiram outros índios, índias. Segundo Ecurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, e outro cujo nome o escriba não consegue ler, os garimpeiros aproveitaram quando a maior parte dos índios estava caçando para invadir a comunidade. Invadiram a comunidade, estupraram uma menininha de 12 anos. E o que há de garimpo ilegal por lá não está escrito. É terra brasileira, é terra deles, é terra dos índios. O meu amigo fraterno, Ives Gandra, discorreu outro dia sobre quem resolveria os problemas havidos entre o Poder Judiciário brasileiro e o Poder Legislativo, se quando houvesse, e encontrou o sinônimo de explicação na maior estrutura de legislação brasileira, que é a Constituição Federal, disse ele com aquela voz mansa que ele tem, voz de constitucionalista ortodoxo, falando com Roberto Barroso, que é amigo dele também, amigo do Paulo Sérgio não, mas amigo de Ives. Disse, olha, quem resolve isso quando há esse tipo de problema é o Exército, são as Forças Armadas. E o Leite Fernandes, se quando examinada a Constituição em seus termos básicos, precisa concordar com isso.
É o exército que resolve, mas as lideranças no Exército Nacional não são aquelas representadas pelo general da reserva Evandro José Barbosa, cuja fotografia apareceu no Estadão ou em outro jornal de ontem, em que ele afirma que as nossas togas estão apodrecidas. Não seria assim que se deveria fazer, não é, meu amigo Ives? Entendo que você é um pouco mais moço que eu. Eu tenho 86, você parece ter 83, mas somos coligados em capacidade de resistência física. Você é muito mais macio, muito mais composto do que este Leite Fernandes. O Paulo Sérgio hoje vem vindo com seu Fordinho velho pela avenida lá, pela Consolação, viu uma criatura mais ou menos da idade dele, Paulo Sérgio, a passear com a mulher, com a esposa, quem sabe, e os dois com celulares nas mãos. Andando devagar, mas com celulares nas mãos. Ives, Candra. E os dois talvez estivessem a examinar isto aqui. Menina Yanomami foi morta por garimpeiros, diz líder indígena. Essa lembrança aqui, enquanto Paulo Sérgio, em vez de uma pauta musical, tem ensaio sobre a cegueira. Menina Yanomami foi morta por garimpeiros. Esse livro de Chico Buarque, Anos de Chumbo e Outros Cantos, que a Dione me trouxe ontem. E esta figura da nossa nação brasileira sangrando nas mãos, estouradinha, coitada, e sendo vergastada por aquilo que se chama de extrema-direita no mundo inteiro. O Paulo Sérgio pensou, ele precisa, Leite Fernandes, demonstrar que não tem Alzheimer e que não tem Parkinson. Leite Fernandes demonstra que não tem Alzheimer tocando piano e demonstra que não tem Parkinson tocando piano, mesmo piano maravilhoso que vocês tocavam e devem tocar ainda, e que o seu irmão muito querido João Carlos Martins toca ainda e rege partituras na medida em que é uma das mais famosas demonstrações de sobrevida intelectual que o nosso país tem, Ives. Você é um sobrevivente, muito estimado, e Leite Fernandes tem ligações antigas com você. Você é de estirpe antiga portuguesa. No Brasil, Leite Fernandes tem ascendência espanhola, mas esses índios, essa indiazinha Yanomami foi morta por garimpeiros, diz líder indígena. Essa menininha era muito mais brasileira do que nós dois. E os Yanomami estão com as terras deles sendo sangradas por delinquentes. O Ministério Público Federal vai lá, atitude muito corajosa, muito engrandecida nas circunstâncias. A Polícia Federal foi lá também, mas agora, Ives, você tem que dizer a esse general aposentado aí, Eduardo José Barbosa, se em vez de convocar o Exército para resolver os nossos problemas que podem surgir, ele precisa vestir a sua farda de guerra, convocar os colegas e se apresentar como voluntário para cuidar daquilo ali. E o nosso Exército, as nossas Forças Armadas, a parte boa das Forças Armadas, como o Paulo Sérgio disse ontem,
a parte limpa, aquela porção imaculada que está examinando com muita preocupação o que está acontecendo no nosso país, essa parte limpa precisa vestir as fardas de guerra e garantir essa gente, que é muito brasileira, do que nós dois, embora nós tenhamos o nosso sangue misturado. Paulo Sérgio tem o sangue misturado das negrices dos seus antepassados, lá das Minas Gerais, de Pouso Alegre, daqueles pedaços que deram origem também à exploração do ouro brasileiro. Então, com imenso respeito a Ives Gandra e com profunda preocupação que deve ser a dele também, que é inclusive professor emérito e um equalizador do ensino dos jovens na Escola Superior de Guerra, se não é, já foi, e muito amado e estimado por todos, com imenso respeito. Não é assim que se vai resolver esse problema, Ives Gandra, não é com a intervenção do Exército para solucionar os litígios eventuais entre o Legislativo e a mais alta corte que este país tem, respeitadíssima, diga-se de passagem, por todos. Cada ministro com a sua qualificação individual, com as suas questões ideológicas postas também, porque são homens e mulheres, são gente que esteve e que está por lá, mas todos voltados à resolução dos problemas que nós temos. Então, o Leite Fernandes vai tocar um pianinho para demonstrar que não tem Parkinson, que ainda é um criminalista atuante, não está fazendo propaganda, não se pode fazer propaganda, é proibido pelo Código de Ética que rege a nossa profissão. Não está a fazer propaganda, mas está a demonstrar que continua rígido. Não tão rápido quanto era antes, mas ainda vigoroso na disputa e na anteposição de argumentos quanto àqueles que pretendem sugerir que o Exército Nacional intervenha. As Forças Armadas precisam intervir lá, porque estupro de mulher deve ser extremamente infamante de quem o pratica. Estupro em uma menininha de 12 anos mereceria, o Paulo Sérgio diz com extrema indignação e muita transparência, mereceria a pena de morte. Morte, sim. As criaturas deveriam ser executadas em praça pública para aprenderem que isto é a pior ofensa que se pode fazer a um ser humano. É o sumo da tortura, caro Ives. É o suprassumo da maldade, general aposentado Eduardo José Barbosa. É a coisa mais inominável, mais horrível que se pode trazer à memória de alguns. Isso está acontecendo lá. Exército Brasileiro, a parte boa, aquela parte que o escriba respeita e muito. Menina Yanomami foi morta por garimpeiros, diz líder indígena. A Polícia Federal vai lá sim. O Ministério Público Federal vai lá também.
e as Forças Armadas devem ir lá sim. General aposentado, reformado, Eduardo José Barbosa, em vez de ofender a Suprema Corte, gaste as energias que deve ter. Se forem iguais àquela, psíquicas embora, que esse escriba mantém, hão de ser muito importantes para o general participar, eventualmente até como voluntário, nas expedições de equalização daquilo que está acontecendo por lá. Então, o Leite Fernandes, lembrando Chico Buarque, Anos de Chumbo e outros cantos, lembrando ensaios sobre a cegueira, esperando que o general reformado Eduardo José Barbosa não esteja cego e não esteja vendo o que está acontecendo no nosso país, e relembrando que o nosso país, a nossa nação está sangrando, sim, sangrando por falta, quiçá, de maior interesse no povo daquilo que está acontecendo por aqui. O Leite Fernandes vai tocar um pianinho mais suave, demonstrando que não tem Alzheimer de um lado e não tem Parkinson do outro. Os seus dedos continuam masculamente, intrometendo-se naquilo que acontece na nossa nação. E lá na Viva!